E aí, jovem? Bom, hoje vamos falar sobre o episódio 2 de La Casa Digital. Os principais pontos que a gente vai abordar aqui hoje foi a revelação de um novo playboy, a gente teve a revelação de uma pessoa que foi ex-presidiária, a gente vai ter um pouquinho de como é que tá as finanças de cada um, então no início a gente vai ter uma aula de finanças, um breve ensinamento ali, e também a gente vai falar de copyright, que é a matéria abordada no episódio de ontem. E no finzinho a gente vai falar um pouquinho das mudanças que vão acontecer no programa. A partir de hoje começa a ter umas mudanças na questão da programação para o público, beleza? Bom, hoje é mais um vídeo sobre La Casa Digital, então aproveita aqui, curte se você está curtindo o reality show, comenta aqui o que você está achando, para quem que você está torcendo, o porquê que você tá gostando do reality, e vamos lá. Bom, o programa ele começa com o Pablo questionando os participantes de quanto eles estavam ganhando por mês antes de entrar na casa, porque a audiência tinha questionado, falando que tinha muitos playboys na casa e isso incomodou um pouco ele ali. Então, o primeiro a falar foi o Zerron, o nome eu ainda não acertei ainda, eu acho. Ele falou que ele trocaria todos os boletos que ele tinha, né, com alguém, se alguém quisesse ir para casa. Ele falou que ele estava 40 mil negativos, tá? Na sequência veio a Ana Cláudia. A Ana Cláudia ela falou que ela estava negativa 10 mil e que nem dinheiro para São Paulo ela tinha quando ela foi chamada. A Manuela, na sequência, ela falou que ela mora de aluguel, né? Os pais, ela começou há pouco tempo morar junto com eles, então estão ajudando nos custos da casa ali, né? E a questão também, ela não tinha dinheiro nem para ir para São Paulo e também não tinha notebook, então ela falou que ela está mais ou menos negativada 10 mil. Então até aí todo mundo negativo. E aí chegou a vez do Douglas. O Douglas ele pediu licença, né? Pediu perdão para a família por estar expondo uma questão mais pessoal ali. E na hora de expor como é que estava a questão financeira dele, ele também expôs que ele já ficou preso. Ele ficou preso no artigo 157, né? Que é roubo. Então ele explicou ali que no passado ele chegou a ser viciado em drogas, né? Maconha, crack e álcool. E tudo isso impactou na vida dele, né? Então, hoje ele diz que ele já resolveu isso. Ele entendeu que o impacto que tudo isso que ele fez no passado realmente prejudicava não somente ele, mas também aqueles que estavam em volta dele, né? Hoje, em questão financeira, ele falou que ele estava devendo 10 meses de aluguel, né? Esse é o montante que ele estaria devendo. Ele falou que ele está devendo como pessoa física mais ou menos uns R$ 1.000 e como pessoa jurídica em volta de R$ 70 mil, tá? Então, aí nesse ponto, o Pablo ele para e pergunta porque, assim, dos 4 primeiros que falaram, os 4 primeiros estavam em dívida. E o porquê que tanta gente está gostando de ficar com dívida, né? Então, ele deu um passo a passo com relação a você também negociar suas dívidas. Não sei se você já conhece esse passo a passo, ele é bem básico também. Basicamente, o que é? É você não ter dívidas, né? Você primeiro renegociar todas elas, caso você tenha. Você dá um sinal, né, para mostrar que você tem uma boa índole. E você ter novas ideias de receitas. Então, esse é um dos pilares. Então, ele falou para você mapear, né? A gente mapear aqui todas as dívidas que a gente tem. E prioridade número 1 são agiotas, caso você deva para agiota, ou para aquelas pessoas que elas vão estar queimando o teu nome na praça. Então, essas são as prioridades número 1. Bancos, por mais que os juros sejam mais altos, é a prioridade número 10, a última prioridade, tá? E aí voltou, né, a falar um pouquinho mais de como é que tá as finanças de todo mundo. A Maísa é uma profissional liberal, ela falou que ela estava com o CNPJ devendo 2,5 e também estava devendo IPVA do carro. Aí chegou a vez do Marcos. O Marcos, para quem não lembra, é o playboy, né, que o Pablo tinha falado no episódio número 1. Se você não viu, tem ali o episódio número 1 aqui no canal. Basicamente, ele falou que o Marcos, ele, junto com o pai dele, eles tinham 14 milhões em dívida, até pouco tempo atrás, né? Aí ele abriu também o jogo também, ele falou de alguns bloqueios que ele tinha, né, por conta do pai, que o pai era mulherengo,
Então isso estava bloqueando ele também na questão de relacionamentos pessoais para ele também. Ele falou que como ele resolveu isso, né? Hoje ele já não tem mais essa dívida, tá? Inclusive foi uma questão que de falta de controle. Isso vai um alerta porque assim, eles tinham um patrimônio de 30 milhões de reais. Por falta de controle, né? O pai achava que estava tudo certo, não estava devendo nada para ninguém. Ele não tinha o controle de como é que estavam as finanças dele e deixou ali, achando que estava tudo certo, só que ele estava devendo a agiota, estava devendo o banco, estava devendo um monte de gente, por isso que chegou nessa dívida de 14 milhões. Então, para quitar essa dívida, ele teve que desfazer parte do patrimônio dele, né? Ele teve que desfazer correndo, então não conseguiu os preços justos, ele teve que fazer a preço de banana parte do patrimônio dele para conseguir quitar essa dívida. Então hoje ele já está estruturado, ele não tem dívida, ele tem aprendido bastante com o Thiago Nigro também, curso de internet, está investindo. Hoje ele falou que ele estava com 1 milhão investido já também e trabalhando nesse ponto aí, né? Aí na sequência veio a questão da Ana Carolina. Ela falou que ela casou nova, ela foi para os Estados Unidos para trabalhar. Então teve algumas pessoas que também questionaram ela se ela era rica ou não era rica, porque ela falou que tinha quiosques em shopping, se não me engano. Então, na verdade, ela falou que ela está negativada 60 a 70 mil reais. Então, é essa a dívida que ela tem hoje, né? Um ponto que marcou aí é que nesse momento aí teve algumas conversas aqui e ali. O Pablo perguntou para a turma ali quem que deveria ser ajudado naquele momento ali, né? Então todo mundo votou ali para ajudar o Douglas e nesse momento o Marcos, né, o Playboy, ele vai lá e fala que ele vai pagar os 10 meses de aluguéis atrasados do Douglas. Então aí o Pablo também já falou que a moto que ele estava devendo, o Pablo também ia assumir a dívida, ia pagar a moto, porém a moto não seria mais do Douglas, né? E aí a gente vai ver o que vai acontecer. Então, nesse ponto, o que aconteceu? O Pablo ele questionou se as pessoas estão querendo prosperar, estão querendo crescimento, estão querendo fazer dinheiro na internet e tudo mais. E todo mundo queria, só que eles não começam nem pela própria casa. Então, o intuito é realmente você ter o controle, você estar organizado desde casa, você conseguir pelo menos ter no mínimo a sua cama arrumada, você ter as suas coisas organizadas, você ter sua conta pessoal também organizada, você não ter dívida. Então, esse foi um puxão de orelha que teve nesse momento. Então, aí seguiu para o pessoal continuar falando um pouquinho da situação financeira deles. Bom, aí chegou a vez da Ivy, aí falou que ela tinha uma dívida de 100 mil, mas que hoje estava em torno de 10 mil. E nesse ponto vem um ponto de finanças aqui. O Pablo ele viu que não era possível tanta gente com tanta dívida. E aí no caso da Ivy, ele aproveitou ele para falar do que era uma dívida boa e o que é uma dívida ruim, né? Bom, basicamente dívida boa é tudo aquilo que vai te dar ROI, né? Que vai te dar o retorno sobre o investimento seu. Então basicamente é você saber que você vai estar investindo em alguma coisa que vai te dar retorno, né? Você vai estar colocando seu dinheiro em alguma coisa para te trazer mais dinheiro, tá? E uma dívida ruim, basicamente, é aquilo para se mostrar. Um exemplo que ele deu, muito simples, é a questão de um iPhone, por exemplo. Ele falou que, assim, basicamente, se você compra um iPhone para estar mostrando que você tem um iPhone para a sociedade, para seus amigos, para a tua família, seja para você mesmo, só para você ter, isso é uma dívida ruim. Porém, se você vai trabalhar com internet, vai precisar ter um celular com uma câmera boa, você vai estar precisando ter um celular que consiga fazer algumas coisas ali para estar gerando renda para você, aí é uma dívida boa. Então, é isso, essa questão. Se você for trabalhar com social media, por exemplo, em 1 mês, 3 meses, você consegue pagar o seu iPhone, né? Realmente faz sentido você estar investindo no iPhone. Então, esse é um ponto que vale a gente pensar também. Hoje a gente está num mundo totalmente online, praticamente, muitos cursos online e, por exemplo, você aprender inglês ou aprender chinês e você vai lá e compra um curso de idiomas, que seja, ele deixa de ser uma dívida ruim se você for utilizar ele. Você vai, aproveita e estuda, porque realmente vai te alavancar
profissionalmente, vai te dar uma projeção ali mundial, você vai conseguir ter novas conexões, isso é bacana. Porém, se você compra o curso e não usa, isso é uma dívida ruim, isso é uma despesa. Isso a gente até vai falar um pouquinho para frente ali, o que seria custos e o que seria despesas. Mas já vamos antecipar. Basicamente, custos é a mesma coisa, é uma dívida boa e despesas são dívidas ruins. Então, você deixa de ter um custo para você realmente crescer, você passa a ter uma despesa que você só comprou, e você falar que você comprou o curso ali de idiomas, que comprou um curso de social media, que comprou um curso de, sei lá, de coach. Se você não fizer o curso, se você não aplicar o que aprendeu ali, isso é uma dívida ruim, isso é uma despesa, tá? Vamos lá. Seguindo, chegou no Vinícius. O Vinícius, ele falou que ele tem uma dívida de 2.000, né? Essa dívida de 2.000, na verdade, é uma dívida boa, porque essa dívida que ele adquiriu é um curso de Power BI. Power BI, para quem não sabe, é você conseguir analisar os dados, né? Os dados da internet e colocar ali num dashboard. Então, basicamente seria isso, de forma bem resumida. É uma coisa que eu também não estudo muito, mas é uma dívida boa porque ele falou que também queria trabalhar com isso. Então, se ele aplicar, vira realmente uma dívida boa. Se ele fez o curso e não utilizar nada, aí passou a ser uma dívida ruim, tá? Bom, vamos lá. E aí teve um detalhe que até o Papo falou, que realmente assim, se você for fazer essa dívida de um curso, na verdade, e não utilizar, o curso passa a ser um curso de otário. Uma dívida de otário, porque não adianta nada você ter N coisas e não estar utilizando. Esse é um dos pontos que a gente pode até abordar um pouquinho mais para frente, em outro vídeo, com relação à obesidade que a gente está tendo, a obesidade cerebral, de conhecimento, que as pessoas estão tendo acesso a muito conhecimento e estão tendo pouca prática. Então, a gente vocês já devem saber que o intuito de você tirar essa obesidade aí é você estudar 1 hora e aplicar 20 horas. Esse é o seu conceito, se colocar mais em prática do que estudando, tá? Bom, esse vídeo está um pouco misturado porque ele está seguindo o fluxo que aconteceu na casa, tá? Então, basicamente, o que aconteceu aqui é que teve uma pausa para ele explicar basicamente como é que funciona para você ter o controle das suas finanças. Então, a gente teve ali um ensinamento, como é que é o beabá, para ter uma vida próspera na questão de finanças, tá? Então, basicamente, são 3 pontos que a gente tem que trabalhar. Primeiro ponto é você viver aquém da sua receita. Se você ganha 5, você vive com menos. Se você ganha 4, vive com menos. Se você ganha 2, vive com menos de 2. Se você ganha 1, vive com menos de 1. Ah, mas eu não consigo viver com menos de 1. Tudo bem. Então, eu falei 3 pontos. Então, esse é o primeiro ponto, viver aquém da receita. Segundo ponto é você ter mais de uma receita. Você ter no mínimo 3 receitas. Tá? Então, o que acontece? Mas como é que eu faço para ter mais de uma receita? Bom, se você hoje está trabalhando como CLT ou não sei, de Uber, alguma coisa assim, isso é uma fonte de renda sua, uma receita tua. Então, o que você vai trabalhar? Você vai trabalhar com internet, você vai vender cursos, você vai vender doces, você vai dar mentoria, você vai prestar algum serviço, você vai fazer um livro, não sei. Tem N opções para você gerar receitas hoje em dia. Então, comece a gerar pelo menos 3 receitas, tá? Se você fez o número 1 e o número 2, você já começa a trabalhar essa questão das suas finanças. O número 3 é você começar a prosperar mais. Então, é você, além de ter essas fontes de receita, você começar a gerar novas fontes de receita. Você começar a criar e aí sim você começa a prosperar, tá? Bom, seguindo apresentações, João Neto não tem dívida, né? Ele tirou esse espaço para falar que o motivo dele estar ali é porque ele quer acabar com a ignorância dele digital. Tá? A Juliana também não tem dívida, ela tem uma renda de 30 mil, ela é médica, e aí a mesma coisa que aconteceu com o Marcos, ela trouxe à tona também um pouco da relação do que aconteceu na vida dela. Então, basicamente, o que aconteceu foi que assim, o pai dela ele realmente tinha condições financeiras boas e aos 15 anos, né, de idade ele abandonou a família e a Juliana se viu ali tendo que ajudar a mãe por 3 anos. A mãe tentou suicídio, então ali foi bem impactante para ela
E foi nesse ponto que ela disse que decidiu por medicina, porque ela foi e pesquisou na internet qual que era a profissão que dava mais dinheiro, e a profissão que dava mais dinheiro era 30 mil. Então, aí ela optou por seguir medicina. Ela estudou, inclusive, numa escola particular, depois ela pagou, não sei se foi FIES ou alguma coisa parecida desse jeito. E então é isso que aconteceu. E quando ela se formou, ela tinha conhecido uma pessoa ali e na segunda relação ela ficou grávida. Então era uma pessoa que naquele momento ela nem tinha essa afeição pela pessoa, estava grávida, estava com diploma, estava tudo acontecendo ao mesmo tempo, então ela conseguiu fazer esse gerenciamento e hoje ela está como médica, ela tem uma receita de 30 mil, ok, só que isso ela falou que faz ela refém. Por quê? Porque ela ganha 30 mil, só que ela tem uma despesa de equivalente. Então ela tem o seu nível, né, ali de conforto, um carro legal, um apartamento legal, cuida da filha e tudo mais. Então basicamente é isso. Então o ensinamento que teve ali pra gente foi que assim, salário na verdade é uma ajuda de custo para você estar aprendendo. Numa hora que você deixou de aprender, aquilo já não faz mais sentido. Então realmente não faz sentido você ter mais aquele salário, tá? Você tem que estar realmente sempre aprendendo. Então o mais importante é você aprender, tá? Então quando as pessoas perguntam, mas quando é que eu vou deixar de ser CLT? Quando você deixar de aprender, quando você não tiver como crescer nem horizontalmente, nem verticalmente, aquilo já não faz mais sentido para você, tá? Bom, ficou uma pessoa aqui de fora da ordem, porque é o Felipe. O Felipe ele tem uma renda de 20 mil reais, ele não tem dívidas, ele só tem investimentos, né? Ele sabe trabalhar isso muito bem. E aí o Pablo até falou, então você é o novo playboy da casa, então. E aí o Felipe falou, isso é você que está falando, se você está falando, tudo bem. E o Pablo tentou questionar ele um pouco mais, fez a mesma coisa que ele fez com o Marcos, só que o Felipe se manteve. Ele simplesmente, o que a outra pessoa acha dele, não importa, ele sabe quem ele é, ele tem essa segurança. Então isso foi um ponto de atenção que até o Pablo usou ele como referência para explicar para o Marcos, né, o playboy da casa antes, que uma vez que você sabe quem você é, não importa o que os outros estão achando de você. Se você tem essa segurança, então não se preocupe com o que os outros vão achar. Inclusive o Felipe, né, mesmo ele tendo uma renda de 15 mil reais, diferente da médica que tem 30 mil, o Felipe é mais livre, porque a renda que ele tem não depende do esforço dele. Ele não é escravo desse trabalho ali. Enquanto que a doutora, ela realmente tem que estar lá trabalhando todos os dias para conseguir ter aquela renda. Então, é um ponto de atenção para a gente também. Primeiro ponto, você saber quem você é e não se importar com o que os outros vão pensar de você. O segundo ponto é você ter rendas que não dependam do seu trabalho no dia a dia. Que realmente você consiga ter uma renda passiva e assim você ter mais liberdade. Beleza. Bom, aí basicamente eu já vou falar no geral o que aconteceu de várias técnicas, que nesse momento o Pablo já estava um pouco alterado, porque ele já queria soltar o vídeo faz uns 30 minutos e nada do vídeo acontecer. No final deu certo o vídeo, mas mesmo assim quando soltou o vídeo sem áudio, depois soltou o vídeo de novo, soltou com 2 áudios abertos, soltou com o da casa e o do episódio aberto. Depois foi uma mescla, uma hora saiu o som, outra hora saiu o som da casa, uma hora voltava as cenas e... Bom, mas deu certo no final. O que a gente pode tirar desse ponto ali? Bom, primeiro que a gente realmente acontece os erros, isso é natural acontecer, né? Porque você está realmente fazendo, o reality show ele começou há 2 dias, eles programaram fazer tudo isso faz pouco mais de 10 dias. Pela estrutura que eles programaram tudo, realmente ficou muito sobrecarregada a equipe. Isso ficou óbvio para todo mundo. Então, já vou antecipar aqui com relação às mudanças. Eles vão mudar o formato. O que vai acontecer? Agora, os vídeos, né, do dia a dia da pessoa ali, que está dentro da casa, o que eles aprenderam e tudo mais, vão ser postados durante a manhã. E durante a noite vem mais a parte da mentoria, vem mais esse bate-papo, vem tirando as dúvidas tanto do público quanto
do pessoal da casa, então eles dividiram em dois. A parte da manhã, a princípio vai ficar salva, né? Então vai ser o reality show, seria tipo o Big Brother, né? Então seriam as cenas do dia a dia, de como foi a casa, já uma coisa mais editada. E a parte do ao vivo, a princípio não vai ficar gravada, vai continuar de noite, e aí ele vai estar falando o que tanto se aprendeu, tirando as dúvidas e tudo mais, tá? Então, nesse período todo que estava enrolando entrar o vídeo, a gente teve aula de copy. Bom, copy ou copywriting, para quem não está familiarizado ainda, basicamente é uma linguagem persuasiva, ela pode ser tanto escrita quanto oral, e ela tem que estar sempre alinhada com o seu avatar, né, com a figura que você quer atingir, né, com o teu público. Então, como é que foi, né, esse dia a dia? Até já entrando dentro do episódio que aconteceu do reality show. No dia a dia ali dos participantes, eles tiveram um pouco de aula de copy, só que a primeira coisa que eles falaram é que, assim, primeiro você vai fazer, depois vai entrar a figura do mentor. O que acontece? Quando o mentor entra, o mentor vai ser como um GPS, ele vai te dar as orientações para onde você quer chegar. Ele vai te dar esse caminho, mas primeiro você tem que ir lá e fazer, tá? Então, ele dividiu o grupo em 4 grupos, né? Foram 4 grupos ali, onde o grupo número 1 foi o Vini, foi a Maísa, foi o Felipe, a Ana Carolina. O grupo 2, Adriana, Marcos e Juliana. O 3, Esron, Ive e Ana Cláudia. E o grupo 4, o João Neto, Manuela e Douglas, tá? Basicamente. E aí, basicamente, assim, a copy é um assunto bem profundo, então não vou nem entrar nos detalhes aqui de que você precisa ter coragem, que você precisa fazer um call to action, né, de que você precisa estar tendo clareza na sua comunicação. Então, é uma série de pontos ali que realmente a gente pode até pensar, se vocês quiserem, até comentem aqui, se vocês querem saber um pouco mais de copy, a gente estuda e traz também mais a fundo sobre isso. Então, eles fizeram a prova, e essa copy, ela foi a votação do público. A gente fez a votação via Telegram. Então, o grupo 1 ganhou. Para confirmar aqui, o grupo 1 ganhou, o grupo 3 perdeu. O grupo 3 perdendo, os 3 tiveram que dormir no sofá. Bom, se for seguir a regra, não sei se os 3 vão jejuar por um dia também, né? Mas um ponto importante que teve ali no episódio, né? O episódio deve estar salvo no YouTube, no canal do Pablo, é o caso do depoimento ali da Maísa. A Maísa, ela, para quem está acompanhando um pouco mais do reality show, ela foi uma mulher que ela encontrou o Pablo na rua. Ela foi até de encontro a ele no McDonald's, em Cajamar, e pedindo para ser selecionada e tudo mais. Então, nesse momento, no café da manhã, parece, alguma coisa assim, ela abriu a situação da vida dela. Então, acho que no café da manhã ela foi e contou que ela foi impactada porque ela foi doada, né, quando ela tinha 6 anos pela mãe. Então, ela foi doada para que o tio, né, criasse. Então, ela não entendeu muito do que aconteceu com aquilo, o porquê e tudo mais. E ela também a Maísa, ela perdeu uma filha, né? E justo naquele dia, a filha faria 10 anos. Então, são coisas que impactaram na vida dela. E ela contou também que a mãe biológica, essa que doou ela, passou por câncer e morreu nas mãos da filha, da Maísa. Ela morreu nas mãos, no hospital ali, se eu não me engano, na mão da Maísa. E isso para a Maísa foi a redenção. Então ela não entendeu muito na hora. E depois ela começou a entender que, assim, a gente não entende as limitações dos outros. Então, às vezes a gente critica, a gente julga, só que a gente não sabe qual que é a limitação, né? Então, aí ela entendeu que, assim, a mãe dela fez o melhor que a mãe dela podia fazer naquela época. Então, é isso. Às vezes a gente está julgando os outros e você não entende as limitações dela, você não entende da história dela. Então, tem muitas pessoas ali que vão julgar a Maísa pelo vídeo que ela pulou na frente ali do carro do Pablo, no McDonald's ali e tudo mais. Só que
aquilo foi só uma parte do que aconteceu na vida dela. Então você não sabe, você ali, por aquele trecho, você não sabia que ela tinha sido doada quando criança, você não sabia que ela tinha perdido uma filha, você não sabe das limitações que ela teve. Então tudo isso que a gente dar uma reflexão aqui para ver o quanto você tem julgado as pessoas ao seu redor. Então, antes de julgar, realmente tenta se conectar com as pessoas, ver a história dela, e não julga. Não tem que julgar, né? Se você não gostou da pessoa, seja por algum motivo, simplesmente você deixar de andar com ela. Deixa de andar com ela e segue a sua vida, né? Porque basicamente é isso. Você tem uma vida, você tem que tomar conta dessa sua vida. Não toma conta da vida de ninguém, não. Toma conta da sua e isso já vai ser o suficiente, tá? E é isso. Se você gostou, comenta aqui o que você achou, né? E eu tentei ser um pouco mais breve. Se você quiser mais sobre copy, comenta aqui também, a gente vai dar uma olhada. E é isso aí. Até mais. Tchau, tchau.